Eu. Leonardo já fez isso. Então, ó, de pegar uma seringa, né, e exercer pressão dentro dela. Então, ó, a aula sobre leis da termodinâmica, nós vamos ver pressão, volume, temperatura. Nós estamos falando então da seringa. Só um experimento bem básico, bem simples, que alguns já devem ter feito, que é você pegar a seringa, que antes era igual àquela lá em cima, e daí depois você pegou ela e você fez o seguinte nela. Você pegou e pressionou essa seringa lá pro fundo. Você empurrou ela. Vamos empurrar ela aqui, ó, pelas metades aqui, ó. Então você pegou a seringa, no primeiro momento era igual tá lá em cima, e agora você pressionou a seringa pela metade, porém, quando você pressionou a seringa, a ponta dela estava fechada. Então a ponta da seringa aqui você fechou com a mão. Então você catou a seringa, ó, catou a seringa e você pressionou ela com força. Se você soltar o ar sai, você não soltou. Você fez força em cima da seringa. Você pressionou essa seringa fazendo bastante força nela, com ela fechada. Eu vou falar essa história da seringa para depois a gente entender da lei da termodinâmica, tá? Da lei de, aliás, a lei de Boyle e Mariotti. É um físico que fez uma lei bem interessante sobre a física, tá? Ó. Então, quando você tinha o primeiro estado da seringa aqui, ó, o que nós tínhamos aqui, ó? Aqui dentro nós tínhamos as moleculazinhas, né? Ó, tá cheio de molequinha aqui dentro, cheio de molequinha aqui dentro da seringa, certo? Nesse momento aqui, você tinha uma pressão. Vamos falar que você tinha uma pressão aqui. Vamos colocar uma pressão igual a 2. Então a pressão aqui era 2. Vamos colocar que a pressão aqui era. A pressão que estava fazendo aqui era 2, certo? O volume. O volume que tinha aqui dentro da seringa, vamos colocar que era um volume igual a 8. Igual a 8. Um volume grande, era 8 o volume. A pressão era pouca, era 2 ainda. E o volume era 8. Claro que esses dados são aleatórios, eu não peguei dados reais, coloquei dados de propósito para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Não são dados reais, tá? Então você imagina que a pressão é 2 e o volume é 8. O que vai acontecer se você catar aqui com a mão e apertar isso aqui com bastante força, mas com força mesmo? Porém, com o biquinho aqui tá fechado, tal. Esse bico tá fechado, esse bico tá fechado. Quando você fizer isso, vai ter que pôr força. O que você acha que acontece com essas molequinhas aqui embaixo? Elas se chocam mais ou elas se chocam menos? Mais. Se chocam mais. E nós vimos na física aí, que se as molequinhas se chocarem mais, elas vão ficar mais quente ou mais fria? Mais quente. Mais quente. Ah, mas por que você desenhou então as molequinhas da mesma cor se elas estão mais quentes? Pelo seguinte, porque como nós vamos fazer isso aí tranquilinho, sem muita velocidade, apertando a seringa, elas vão ficar com mais energia. Porém, quando elas tentarem ficar mais quente, o calor delas vai para o ambiente. O calor vai atravessar a parede e vai embora. O calor vai sair. Então, ela vai ter o equilíbrio térmico. Então, vai ter um equilíbrio térmico. Vai ter um equilíbrio térmico com o ambiente. Nossa senhora, que letra feia. Tá, ela vai ter equilíbrio térmico. Ela vai mandar calor para fora e tentar se equilibrar com o ambiente. Se ela manda calor para fora e se mantém em equilíbrio térmico com o ambiente, significa que ela vai ficar na mesma temperatura. Ela vai ficar na mesma temperatura. Então, peraí, se ela vai ficar na mesma temperatura, eu ouvi falar um negócio aí nas leis da termodinâmica, uma palavrinha chamada isotérmica. Isotérmica. O que é isotérmica? Iso é igual. Térmica na mesma temperatura. Então surgiu agora o seguinte: isotérmica. O que é isotérmica? É quando ocorre um fenômeno na mesma temperatura. Agora vamos ver quem mata a charadinha. E se eu falasse isovolumétrica? O que seria uma isovolumétrica? Quem que responde para nós?
O que seria uma isovolumétrica? Quando acontece no mesmo volume. Isso que eu fiz aqui é uma isovolumétrica? É no mesmo volume ou o volume da seringa mudou? Volume. Bom, o volume tá igual. Não, quando eu falo volume é espaço ocupado pelo gás. Tá. Então mudou. Isso, mudou. Eu já até sei o que você falou. A quantidade de molécula é a mesma. É isso que você quis dizer. Os mols ali, as quantidades de moléculas são as mesmas. Isso não mudou. Agora o volume mudou. Que o volume antes era grandão, agora a seringa está com um volume bem pequenininho lá dentro e as moléculas estão apertadas. Então, isso aqui não é uma isovolumétrica, porque o volume mudou. Se o volume mudou, não é isovolumétrica, não é no mesmo volume, certo? E se eu falasse assim, isso aqui é uma isobárica, mas o que é essa tal de isobárica? Bárico vem lá de barômetro, vem de pressão. Isso aqui aconteceu na mesma pressão ou a pressão lá dentro mudou? A pressão mudou. Mudou. Isso mudou bastante. Ela aumentou. Eu exerci peso ali, exerci força sobre aquilo ali e a pressão dentro ficou grande agora. Tanto é que se eu soltar o êmbolo da seringa, vai. Se eu soltar a ponta da seringa, o ar vai embora. E se eu soltar o êmbolo sem soltar a ponta, a pressão empurra o êmbolo para cima de volta. Então você percebeu que nesse experimento bem simples que nós temos aqui, a gente tem algo que aconteceu na isovolumétrica, aliás, na isotérmica, porque a temperatura foi a mesma. Ele tentou esquentar, mas o calor foi para fora e manteve a mesma temperatura. Foi uma isotérmica. Não foi uma isovolumétrica porque o volume diminuiu, o volume dentro da seringa diminuiu. E não foi isobárica porque a pressão dentro da seringa aumentou um monte à medida que eu fiz esse experimento da seringa. Agora, nós já sabemos mais ou menos, daqui a pouco a gente detalha melhor, o que é uma isovolumétrica, isotérmica ou isobárica. Então, iso significa igual. Se eu falar a palavra isovolumétrica, mesmo volume. Se eu falar a palavra isotérmica, mesma temperatura. Se eu falar a palavra isobárica, mesma pressão. Tem que saber o que é uma isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Iso significa igual e o término da palavra é o significado dela, né? Isovolumétrica, mesmo volume. Beleza. Então aqui nós temos uma isotérmica, certo? Porque o que nós estamos vendo que se manteve aqui foi a temperatura, é uma isotérmica. Não é isovolumétrica e não é isobárica. Beleza. Só que se você fizer esse experimento aqui, olha o que vai acontecer se você fizer esse experimento da seringa. Imagina que você tinha uma pressão igual a 2, só que agora você fez bastante pressão aqui em cima. Vamos colocar que você dobrou a pressão. A sua pressão era 2, agora você exerceu tanta pressão que ela foi para 4. Você dobrou ela, agora a pressão é 4. Se eu aumentar essa pressão para 4, o volume aqui, vocês perceberam que a seringa está no meio da seringa agora. O volume caiu, era 8. Ele caiu pela metade. Para quanto que caiu o volume agora? O volume caiu para 4. Olha, isso aqui foi coincidência ter dado 4 e 4, tá? Foi só uma mera coincidência, mas tá certinho. Foi 4 e 4, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês viram que a pressão era 2, a pressão anterior aqui era 2, agora a nova pressão que nós vamos fazer sobre a seringa vai ser 4. Nós dobramos a pressão. Quando você dobrou a pressão, o volume que era 8 caiu pela metade, caiu para 4. Então, o que você concluiu? Você concluiu que quando está na mesma temperatura e você dobra a pressão sobre um gás, o seu volume cai pela metade. Observaram isso? Quem era 2, você dobrou, que é a pressão. Era 2, você dobrou para 4. Tá? Dobrou a pressão. O volume que era 8, ele caiu pela metade, ele também caiu para 4. Então você observou que quando você dobra a temperatura, aliás, quando você dobra a pressão, o volume cai pela metade. Quando você dobrou a pressão sobre o gás, o seu volume caiu pela metade. Isso é verídico, isso é uma lei, é a lei dos gases, é a lei de Boyle. Então, a partir desse experimento, surgiu uma lei que foi Boyle que fez essa lei, Boyle e Mariotti, e ele fez essa lei e ele concluiu assim, que quando existe uma mesma temperatura, se você dobrar a pressão sobre um gás, o seu volume cai pela metade. Então surgiu aqui a lei
surgiu a lei de Boyle. Vamos escrever isso? Eu escrevo aqui e vocês escrevem aí. Surgiu então a lei de Boyle. Vamos pegar a lei de Boyle. Então surgiu a lei de Boyle, que é o nosso experimento. Mas ele fez isso com seringas? Não. Lá não tinha seringa não, meu filho. Lá não tinha nem vacina contra o corona. O corona não tinha nem nascido naquela época. Não tinha vacina não. Ele fez diferente, que eu vou explicar daqui a pouco como que ele fez. Então, o que fala a lei de Boyle, ó? A lei de Boyle fala que para... Olha que tá maiúsculo o negócio aqui. A lei de Boyle fala que para uma temperatura constante, vírgula, se dobrarmos a pressão sobre um gás, vírgula, já eu mudei, constante, meu teclado não tá saindo a letra S, sai tecladinho, sai daí letra S. Olha que a letra S não sai aqui, tem que apertar com força, tem que dar pressão no teclado aqui, hein? Se dobrarmos a pressão sobre um gás, seu volume cai pela metade. Olha, o meu teclado está muito insensível. Seu volume cai pela metade. Então surgiu aí... Perceberam que desse experimento da nossa seringa saiu essa lei que eu acabei de escrever, a lei de Boyle? Se dobrarmos a pressão sobre um gás, o volume desse gás cai pela metade. Então, quando a gente dobra a pressão sobre um gás, seu volume cai pela metade. Surgiu a lei de Boyle. Até aqui, pessoal, vocês conseguiram entender? Por que eu comecei a passar essa explicação pela seringa? Porque se eu falasse da lei de Boyle e colocasse a fórmula para vocês decorarem a fórmula e decorar a lei de Boyle, você não vai entender o que eu falei aqui, ó. Então aqui primeiro nós entendemos como que acontece lá na seringa para depois entendermos como surgiu a lei de Boyle. Depois eu explico como que ele fez. Ele não fez com a seringa, tá? Então nós observamos assim, ó, que quando você dobra a pressão sobre um gás, o seu volume cai pela metade. Essa é uma lei, certo? Essa é a lei de Boyle, o camarada que estudou isso aí há muitos anos atrás. Então, ó, para uma determinada temperatura, se dobrarmos a pressão sobre um gás, seu volume cai pela metade. Só que vocês viram que essa temperatura é para aquela temperatura, ela tem que ser constante. Aí eu pergunto para vocês, quando a temperatura é constante, o que significa temperatura constante? Significa isovolumétrica, isobárica ou isotérmica? Me respondam agora. Isobárica, isovolumétrica ou isotérmica quando a temperatura não muda? Isotérmica. Isotérmica, certinho. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui na tela é uma transformação isotérmica. Vamos anotar isso aqui na frente? Isotérmica. Isotérmica. É uma transformação isotérmica. Isso que nós estamos vendo é uma transformação isotérmica. Então nós vamos deixar anotadinho ali que nós acabamos de ver uma transformação isotérmica. Vou até tentar colocar isso aqui numa outra cor para a gente saber que essa transformação foi uma transformação isotérmica. Então a lei de Boyle fala de uma transformação isotérmica, certo? Agora, olha só, eu vou fazer algo aqui, depois eu vou apagar, que eu só quero que vocês entendam esse algo que eu fiz. Depois eu apago para eu fazer ela de um jeito melhor e mais entendível ainda. Vamos falar um pouquinho de matemática agora sobre esse experimento da seringa. Vamos falar de matemática. Vocês perceberam que para uma pressão, nós temos lá, ó, eu vou até trocar essa cor aqui. Vamos trocar essa cor da pressão 2, ó. Deixa eu ver se eu consigo... nem vou trocar. Vamos fazer aqui embaixo de outra cor. Vou fazer de outra cor aqui embaixo, tá, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte. Vocês observaram lá em cima, que na primeira seringa lá de cima, na primeira vez que eu fiz a primeira foto da seringa lá em cima,
A seringa tinha uma pressão 2, a seringa tinha uma pressão que era 2, né? Só que essa pressão 2 ali é a primeira pressão da seringa, é a primeira vez que eu fui pegar a seringa ali, eu vou chamar de P1. Esse P1 valia 2, ó. Então aqui nós tínhamos uma pressão 1 e aí nós tínhamos um volume 1 na primeira seringa. Aí aqui a pressão era 2, né, ó, vou colocar um 2 aqui, não sei aonde, a pressão era 2 e o volume aqui foi o volume 2, foi o segundo volume que nós tínhamos. Então nós tínhamos aqui o seguinte, ó, nós tínhamos a pressão 1. Se vocês fossem montar uma regra de 3, seguindo a matemática, você teria pressão 1 e você teria o volume 1, certo? Pressão 1, volume 1. Aí, seguindo a regra da matemática, você teria uma pressão 2 na segunda fotografia da seringa para um volume 2. Aí você fala assim, peraí, lá na matemática é só você pegar isso aqui, e vir aqui, e você multiplicar isso aqui cruzado. É assim que funciona a matemática. Para X eu tenho tantos por cento, para 80 eu tenho 90, multiplico cruzado e acha a porcentagem. Gente, é assim na matemática quando as grandezas são diretamente proporcional. Então, por exemplo, assim, se você tem lá, por exemplo, ó, com 10 litros de combustível, você faz 100 quilômetros. Com 20 litros, você faz X quilômetros. Multiplica cruzado e acha o X. É isso que você aprendeu na matemática. Só que você observou o seguinte aqui, ó. Quando você aumenta a litragem, a quantidade de litros de combustível, vai aumentar a quilometragem, não é a lógica? Quanto mais cheio tiver o tanque do carro, mais quilômetros esse carro vai andar com esse combustível. Você concluiu então que essa matemática que você está vendo do tanque de combustível do carro são grandezas diretamente proporcional. Quando uma sobe, a outra sobe. Se uma descer, a outra também desce. São grandezas diretamente proporcional. Agora, olha só. Se na matemática, quando a grandeza é direta, eu multiplico o inverso. Conseguiram ver isso? Ó? Olha essa matemática aqui. A grandeza é direta e eu multiplico o inverso. Ué, para a matemática, grandeza direta multiplica inverso, é isso? É isso. Numa grandeza diretamente proporcional, você multiplica inverso. Entenderam a matemática? Agora eu pergunto-lhes o seguinte: isso que nós estamos estudando aqui agora é uma grandeza direta ou é uma grandeza inversa? Quando eu subo a pressão, o volume sobe junto ou o volume diminui? Só respondam para mim aí. Quando a pressão aumenta, o volume aumenta? Olha lá na seringa. Diminui. Então, eu não posso comparar essa matemática com a matemática do combustível do carro. Porque aqui nós temos grandezas inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quando uma sobe, a outra desce. É ao contrário. Então é isso. Tem muita pegadinha lá no concurso. Sempre aí em Nova Aurora tá tendo concurso da Copacol, Cafelândia tem. Aonde tem Copacol aí, sei que vocês fazem concurso, muitos de vocês. Fazem concurso para pegar trabalho no escritório da Copacol lá com concurso. E lá pega a maioria dos alunos, porque lá eles colocam grandezas inversamente proporcional. O aluno sai do ensino médio, do ensino regular, do ensino médio, pensando assim, regra de 3 é só multiplicar o contrário. Regra de 3 a gente usa toda hora na química, na física, na biologia, para calcular genética, para tudo. É só multiplicar inverso. E não é, gente. É que vocês estão vendo aí no ensino médio grandezas diretamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, quando uma sobe e outra sobe, você multiplica ao cruzado. Agora, olha só que legal. Isso aqui é uma questãozinha parecida com aquela que cai no concurso da Copacol aí em Nova Aurora. Para que pega todo mundo. O aluno fala assim, basta multiplicar inverso. Mas olha só isso aqui. Se a grandeza é direta, eu multiplico o inverso. Mas aqui eu não tenho uma grandeza direta. Aqui eu tenho uma grandeza inversa. Ó, quando esse camarada aqui sobe, esse camarada aqui desce. Olha lá na seringa. Quando a pressão era 2, o volume era 8. Quando a pressão subiu para 4, o volume caiu para 4, caiu pela metade. Quando um sobe, o outro desce. Então eu não posso pegar isso aqui e sair fazendo a matemática que eu penso que é, multiplicando cruzado isso aqui. Isso é a pegadinha que tem lá no concurso da Copacol. Por exemplo, lá na Copacol cai assim, com 5 pedreiros, eu consigo fazer em 30 dias uma casa de 200 metros quadrados. E se eu tiver 10 pedreiros?
Olha que interessante. Quando você aumenta o número de pedreiros fazendo a casa, você vai diminuir a quantidade de dias, porque tem mais gente trabalhando, vai gastar menos dias. Então você não vai poder pegar esse concursinho da Copacol, esse probleminha lá da Copacol e multiplicar cruzado, simplesmente porque agora quando aumenta o número de pedreiros, diminui o número de dias trabalhados, porque eles trabalham mais por dia. Então, lá do pedreiro também uma grandeza inversa. Também você não pode sair multiplicando cruzado. Entendeu que legal? É o que aconteceu aqui. Então, olha que legal. Essa aulinha nós estamos aprendendo a lei de Boyle, teórica para um vestibular. Estamos aprendendo a prática da lei de Boyle, que é a seringa, que é um experimento prático. E ainda vamos aprender um pouquinho de matemática para concurso também. Agora que nós vimos aqui que a grandeza é inversa, e grandeza inversa eu não posso sair multiplicando inverso, o que você vai fazer? Vocês perceberam que quando um lado sobe, o outro lado desce aqui? Então, quando vocês tiverem uma matemática de regra de 3, que parece simples, mas não é, quando ela for uma grandeza inversa, quando um lado sobe, o outro lado desce, você tem que igualar isso aqui. Então, ó, eu tenho ali, ó, que P1 aqui em cima e aqui embaixo eu tenho P2 na minha regrinha, não é isso? E lá na frente eu tenho V1 e V2. Vocês viram que essa setinha aqui tá descendo, não tá? Ó, essa setinha aqui tá descendo. Quando um sobe, o outro desce. Para eu ajeitar essa setinha aí, eu vou ter que colocar o V2 em cima e o V1 embaixo. E o V1 aqui embaixo. Agora que eu ajeitei, que essa setinha que estava de ponta cabeça, ela passou a ficar de pé agora, como ela passou a ficar de pé agora e não está mais de ponta cabeça, é uma técnica bobinha que eu estou falando para vocês para lembrar de como ajeitar a situação. Agora eu posso multiplicar cruzado. E se eu multiplicar isso aqui cruzado agora, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2. Agora que eu ajeitei, eu concluí que fica assim essa multiplicação, certo? Essa parte da matemática, pessoal, eu dei para vocês só para vocês aprenderem algo a mais. Isso aqui esquece, vocês não vão usar isso aqui, essa matemática. É só para vocês entenderem o que é uma regra de 3 direta e uma regra de 3 inversa. Mas dessa regra de 3 inversa, saiu a equação P1V1, P2V2. Perceberam que saiu a equação P1V1, P2V2? Então agora, para não confundir vocês, eu vou apagar isso aqui, tá? Depois, eu posso até postar isso aqui para vocês, uma explicação sobre isso aqui. Mas eu vou apagar agora para não confundir, que a minha intenção era que vocês entendessem, porque senão algum aluno que entende de regra de 3 direta e inversa vai falar, peraí, mas por que isso? Por que essa multiplicação? Aí vocês entenderam agora de onde que ela saiu. Mas o que você percebeu, então? O que você percebeu, então, dessa lei de Boyle? A lei de Boyle deixou claro para nós que se eu pegar e multiplicar o P1 vezes o V1, é a mesma coisa de multiplicar o P2 vezes o V2. É a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Vamos dar uma olhadinha se é a mesma coisa? Vamos olhar isso aqui? Vamos ver lá então, ó. Vou pegar agora e vamos tentar multiplicar o P1, V1 e o P2, V2. Vamos lá? Olha isso. Olha isso, que legal, ó. Me falem aqui para mim, qual é o valor de P1? Qual é a pressão 1 que tem lá em cima, na primeira seringa? Quem é o P1? Quem que me fala aí? Quem é o P1? 2. Isso, o P1 vale 2. Então, no lugar do P1, eu coloco 2. Me falem qual é o valor do V1 lá em cima? 8. Exatamente, o Lucas Leonardo certinho. 8. Então, o volume vale 8. Agora eu coloco assim, ó, igual. Quem é o P2 agora na seringa de baixo? 4. 4, exatamente. Quem é o V2 na seringa de baixo? 4. 4, olha que legal. Agora vamos fazer a multiplicação desse, o P1 vezes V1 e o P2 vezes V2. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. Olha só que a nossa formulazinha está certa, porque a formulazinha fala que se eu multiplicar o P1 vezes o V1, vai dar a mesma resposta de multiplicar o P2 vezes o V2. 2 vezes 8, 16, 4 vezes 4, 16. Então, a matemática aqui se encaixou. P1, V1, P2, V2. Que legal. Concluímos então que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E o experimento mostrou isso para nós. Então, o que você conclui dessa aula? Você conclui que você vai ter uma equação chamada P1
vezes V1, que é igual P2 vezes V2. Então, dessa aula aqui da lei de Boyle, você já concluiu que a lei de Boyle ela é interpretada por uma equação aonde P1V1 é igual a P2V2. Então, nós temos na lei de Boyle uma transformação isotérmica que fala que para uma temperatura constante, se dobrarmos a pressão sobre o gás, o seu volume cai pela metade. Essa é a interpretação que nós vimos através das seringas e que fala sobre a lei de Boyle. E ela é interpretada matematicamente por P1V1, P2V2. Então, toda vez que você pensar na lei de Boyle, que você pensar numa isotérmica, quem não aparece na equação é a letra T. Observaram que isso é uma isotérmica e a letra T não aparece na equação? Não tem a letra T na equação, só tem a letra P e a letra V. Por que na equação só tem a letra P e a letra V? Porque a letra T, ela é constante. Ela é uma temperatura constante, então ela não aparece. Só aparece P1V1, P2V2, temperatura constante, isotérmica, letra T não aparece. Porque não faria diferença aparecer a letra T. Porque se a letra T, quando você tem essa matemática e você multiplicasse por 1, por 2, esse lado esquerdo, e multiplicasse o lado direito também, a resposta, quando você vai trabalhar a variável e achar o x da questão, ela vai dar o mesmo valor. Então, nós vimos nessa aulinha aqui até agora que para uma determinada temperatura, se dobrar a pressão, o volume cai pela metade. Essa foi uma lei elaborada por Boyle. É uma isotérmica e surgiu a fórmula P1V1, P2V2, que nós usaremos nos exercícios que falar sobre isotérmica, que é a questão da seringa. Eu vou só me ater aqui ao horário para saber onde que eu estou aqui. 9h45 termina a aula, né? Então dá tempo de ver mais uma coisinha. Tá, mas espera aí, professor. Esse tal de Boyle, Mariotti aí, naquela época, acredito que não existia corona, nem vacina de gripe. Se não existia vacina, não existia também seringa e tudo isso aí. Tá, beleza. Vamos ver o que ele fez, então, na época, para fazer esse experimento e concluir que P1V1 é igual a P2V2. Olha o que o danadinho fez. Ele pegou um tubo de vidro. Que eu não sei desenhar, mas eu vou tentar. E ele pegou e construiu um tubo de vidro igual um cabinho de guarda-chuva. Ele pegou, olha o mal de Parkinson, o tubo de vidro mais torto que eu vou fazer aqui. Ele pegou um tubinho de vidro igual um cabinho de guarda-chuva. Meu Deus do céu. Isso é um tubo de vidro, gente. Eu juro que é um tubo de vidro isso aqui. Tá. Pegou um tubinho de vidro. E o que ele fez nesse tubinho de vidro? Ele pegou um recipiente e ele despejou dentro desse tubinho de vidro, ele despejou aqui dentro, ele inseriu aqui dentro mercúrio. O mesmo mercúrio que ele usa no barômetro, certo? Ele jogou aqui dentro mercúrio. O que vai acontecer quando você jogar mercúrio aqui? O mercúrio é pesado, ele vai encher isso aqui de mercúrio. Aí você vai falar assim, peraí, pela regra da física, a gravidade puxa aqui para baixo, e esse mercúrio vai subir lá e vai ficar no mesmo nível, na mesma altura os dois. Mas veja bem, como esse tubo está fechado embaixo, o que vai acontecer? Quem é que fica guardado ali no fundo? Quem que me responde? Quem ficou guardado? O ar. Olha que fera! Alguém inteligentemente falou o ar. Exatamente, que legal. Ali no fundo ficou guardado ar. Isso, vamos fazer molequinhas de ar ali no fundo na cor mais diferente aqui. Aqui ficou guardado ar, no fundo dessa cobrinha aqui ficou guardado ar. O que acontecia? Ele percebeu que quando ele jogava, quando não tinha nada aqui, era um ATM, que era uma atmosfera, né? Aí ele jogava lá 2 ATM de mercúrio, jogava 2 ATM, jogava 2 atmosferas de pressão de mercúrio aqui dentro. Quando ele dobrava a pressão de mercúrio que ele jogava aqui dentro, esse volume caía pela metade. Quando ele, o que acontecia que ele percebeu nesses vários experimentos, de várias vezes que ele fez aqui, jogando quantidade de mercúrio diferente aqui. Quando ele pegava e dobrava 2 vezes X aqui, dobrava o X dele, dobrava a pressão, 2X. Quando ele dobrava a pressão aqui em cima, o volume
caía pela metade. Ele concluiu que quando ele dobrava a pressão, o volume caía pela metade aqui. Isso que ele concluiu. Então ele fez um experimento, mas por que ele fez um tubinho assim? Porque daí o tubo sabia certinho quanto centímetro cúbico ia reduzir ou aumentar. O tubo tinha medidas e o mercúrio tinha pressão atmosférica exercendo. Ele faz o controle da pressão atmosférica, então o mercúrio tem peso, ele vai jogar bastante pressão ali dentro. Então ele fez com um tubinho de vidro. Eu não sabia que eu estava aqui na frente. Ele fez com um tubinho de vidro igual esse aqui. Né? E quando ele dobrava a pressão sobre a parte interna do tubo, o volume caía pela metade. E assim ele elaborou a lei dele, que para uma determinada temperatura, se dobrarmos a pressão, o volume cai pela metade. Aí é assim, pessoal, ó, se eu pegar essa seringa, tentando mostrar o mesmo experimento, se eu pegar essa seringa e fizer um movimento bem rápido nessa seringa, esse experimento não vai dar certo. Por quê? Porque no movimento rápido não vai dar tempo do ar que está lá dentro trocar calor com o meio externo, e essa seringa vai esquentar, e vai esquentar dentro ali principalmente, e não vai ser uma isotérmica, não vai bater essa matemática perfeita aí. Quando é que essa matemática perfeita bate? Quando eu faço num processo lento, para dar tempo do calor que vai ser gerado ali do movimento de molécula, ele espirrar para fora, tudo ficar em equilíbrio e manter a mesma temperatura. Então, esse experimento, porque você pode estar pensando assim, espera aí, quando eu vou encher o pneu da bicicleta, a minha bomba, eu vou encher o pneu, a minha bomba esquenta. Então isso que o professor falou é mentira, porque daí não é uma isotérmica, porque lá dentro tá quente. Aí não é isotérmica, por quê? Vai ser praticamente um negocinho chamado adiabático, que nós vamos ver depois. Por que que lá no pneu esquenta tanto? Porque lá é um movimento tão rápido que não dá tempo do calor espirrar para fora. Você sente boa parte do calor vindo para suas mãos, mas lá ainda está mais quente que tudo. Porque lá não foi uma isotérmica, lá foi quase que uma adiabática, né? A gente vai estudar isso aí depois. Mas se você fizer isso num processo lento, vai ser uma isotérmica, tá? Num processo lento, isso que aconteceu aqui vai ser uma isotérmica. Aqui, pessoal, ó, sobre o gás, falando sobre o gás. Quando você faz esse experimento ali com a seringa, a temperatura não subiu porque o processo foi lento. Por que que você acha que a pressão aumentou tanto? Quem que responderia para mim? Por que que a pressão lá dentro ficou tão alta? Se você soltar agora, ó, você fez o experimento, você mantém ainda o bico da seringa fechado e você solta o êmbolo, o êmbolo vai vir com tudo de volta. Vai voltar, não vai? Quem já fez esse experimento com a seringa, ele vai voltar com tudo. Assim como se você fechar lá o bico da bomba de encher pneu, o bracinho da bomba lá, o êmbolo, vai voltar com tudo também. O que acontece quando você faz esse experimento? O Leonardo lá no começo falou assim, mas a quantidade de molécula ficou a mesma. Olha que legal. A quantidade de molécula ali é a mesma quantidade, não mudou nada. Só que como agora tem menos espaço para essas moléculas, elas têm a mesma energia cinética que tinha antes. A mesma energia de movimento. Mas, com a mesma energia que elas tinham antes, o contato delas, entre elas, e o contato delas com as paredes, dobraram, porque o espaço agora da seringa caiu pela metade. Então, o que vai acontecer? A pressão vai dobrar. A pressão ali é alta agora, vai dobrar. Por que essa pressão dobra? Porque você tem a mesma quantidade de moléculas, o movimento que ela tinha antes é o mesmo que tem agora, só que bate mais vezes entre elas e bate mais vezes nas paredes, porque agora não tem espaço para elas se movimentarem igual a antes. Então acontece o quê? Acontece que a temperatura pode tentar subir. Se for um movimento muito rápido, a temperatura ali dentro sobe sim. Se for um movimento lento, bem tranquilo, a temperatura lá dentro não sobe, por quê? Porque o calor vai para fora, entra em equilíbrio térmico com o meio de fora. Se aqui fora está 25 graus, lá dentro continua a 25, porque ocorreu o equilíbrio térmico quando foi num processo lento. Isso aqui, pessoal, ó, acontece lá no motor do carro. Essa primeira lei de Boyle não resume o motor do carro, não, tá? É só uma explicaçãozinha para a gente comparar.
E também lá no motor não é sempre uma isotérmica. Lá ocorre adiabática, lá ocorre isotérmica, lá acontece vários processos, até porque o motor do carro ele trabalha com 4 tempos diferentes, né? Quando o motor é 4 tempos. Os carros, pessoal, ele pode ter 3 cilindros, pode ter 4 cilindros, pode ser um V6 com 6 cilindros, pode ser um V8 com 8 cilindros. O que seria cilindros? O que seria o pistão do carro? É essa seringa que eu desenhei para vocês aí, é um pistão de carro. Só que aí é uma seringuinha simples de plástico que nós usamos. Lá tem, se o motor tem 4 cilindros, ele é um motor com 4 seringas dessa aí. Cada seringa dessa eu chamo de pistão e o êmbolo que vai e volta é o pistão que vai dar o movimento. Só que lá no motor do carro, quando essa seringa empurra para fazer essa pressãozinha que nós fizemos na seringa aí, para esse ar ficar comprimido, lá o processo é tão rápido que lá não vai ser nesse momento da compressão ali, vai ter um momento da compressão que ela vai ser isotérmica, que a temperatura não muda lá dentro. Mas vai ter um momento lá que é tão rápido, mas tão rápido essa pressão, que não dá tempo do pistão, do conjunto, mandar esse calor para fora. E esse calor está ali dentro, ele está gerando uma energia muito forte ali dentro. Então, o que o carro faz? Lá dentro da seringuinha do carro, do pistão do carro, é injetado ar e combustível junto. Então, não é somente o ar que está na seringa, tem um pouquinho de álcool ou gasolina lá dentro. E esse pistão, essa seringa que é o pistão do carro, ele vai fazer num determinado momento a compressão. Vai ter o primeiro, o segundo tempo, vai ter um tempo lá que é a compressão. No primeiro tempo vai ser a admissão, aonde entra o ar e o combustível. No segundo tempo ocorre a compressão do motor. Nessa compressão vai comprimir esse ar com combustível dentro. Se você comprimir ele muito rápido e com muita pressão demais, ele explode. E nós não queremos que isso aconteça no motor do carro, porque se ele explodir na hora errada, o carro sai de ponto, as válvulas não vão abrir e fechar na hora certa, o motor não vai funcionar. Tem que ter o momento certinho para explodir isso aí lá dentro. É uma bomba muito forte que explode lá dentro. Então o que vai acontecer? O pistão do carro vai ter uma seringa dessa aí que vai comprimir esse ar com combustível dentro. Para você ter uma ideia, quando ele cata o ar de 20, 25 graus e comprime lá dentro, ele passa a ter uma temperatura de 420 graus lá dentro. Olha que interessante, um pistão do carro, que é essa seringa aí, não vai ser um movimento lento para ser uma isotérmica, ser perfeitinho igual a Lady Boyle, igual está aí, vai ser um movimento rápido. Esse movimento é tão rápido que não dá tempo daquele gás comprimido trocar calor com o ambiente, então se ele não troca calor com o ambiente externo, o gás vai subir a temperatura drasticamente. Se o carro tiver uma taxa de compressão muito boa no motor, ele pode catar um ar de 25 graus e só de comprimir esse ar vai para 420 graus em questão de milésima de segundo dentro do motor. Quando ele chega lá, comprime, chega no 420, aí vem o terceiro tempo do motor, aonde a vela pega a energia que vem lá da bobina e da bateria e dá uma faísquinha. Agora você imagina, você pegar álcool ou gasolina, né? Comprimir ele e deixar ele nessa compressão a 420 graus de temperatura. E você soltar uma faísca nesses 420 graus com álcool comprimido. Olha o tamanho da explosão que vai ser essa bomba. Olha o tamanho da explosão que vai ter essa bomba. E na hora que esse fogo pega ali dentro, essa combustão acontece, olha que interessante os procedimentos. Catou o ar com combustível que estava a 25 graus, igual está hoje. Na hora que comprimiu, automaticamente, devido à compressão, as molequinhas se chocaram mais, sobrou menos espaço, que nós vimos aqui. A temperatura foi para 420 graus, aí vem uma bendita de uma faísca e explode tudo isso, que vai para 1900 graus de temperatura, na explosão 1900. Imagina a pancada que vai dar de volta no êmbolo dessa seringa para empurrar esse êmbolo de volta e fazer as rodas do carro se movimentar e ele pegar 120 por hora. Entenderam que lógica legal? Que interessante que é a lei da termodinâmica dentro da seringona, que é o pistão do carro?
Aqui, pessoal, ó, a lei de Boyle não se resume a esse pistão do carro. A lei de Boyle, até porque ela não acontece dessa forma lá dentro do pistão. Aqui nós temos a lei de Boyle de um processo lento, aonde a temperatura dentro não muda, porque o calor espirra para fora. Então, lá no motor do carro, nós vamos estudar ainda as compressões adiabáticas, as outros tipos de compressão que tem, que não é isotérmica somente. Lá no carro acontece várias compressões. Tem descompressão, tem compressão, vai ter isotérmica, vai ter adiabática, são várias. Essa que eu falei da explosão é uma compressão adiabática, não é essa que está na tela aqui que eu projetei para vocês, tá? Foi só para vocês entenderem. Em algum momento lá acontece isotérmica, em algum momento é adiabática, tá? Então a gente viu vários tipos de compressão. Resumindo, essa aula de hoje, pessoal, o que é a intenção dela? É passar para vocês a lei de Boyle, que é uma isotérmica, que é a seringuinha ali num processo lento, tranquilo, que saiu P1V1, P2V2, que saiu toda essa regra e que para uma temperatura constante, se dobrarmos a pressão sobre um gás, o seu volume cai pela metade. Então essa aula eu naveguei, eu falei sobre regra de 3 direta e inversa, que o que interessa mais foi só para vocês verem a essência da onde que veio a lei de Boyle. Eu falei sobre o pistão do carro, mas com os pezinhos no chão, o que nós temos que entender da aula de hoje é a lei de Boyle, que é a seringuinha, que não tem explosão, e que é P1V1, P2V2, que é o que interessa agora. Nas próximas aulas, nós vamos aprimorando, entendendo melhor das leis, tá? E depois das leis e os princípios da termodinâmica, até que a gente vai chegar ao ponto que nós vamos entender o gráfico de um ciclo Otto, que é o ciclo que acontece no motor de um carro. Tá? Nós vamos aos poucos nos elevando até a gente chegar nesse ponto de entender realmente, através da matemática e da física, o funcionamento de um motor de um carro, beleza?